por tudo. Amém, meu Deus. Boa noite, meus irmãos. O irmão João subiu o nível, né? Falou que é para esperar muito estudo, muita preparação. Eu me preparei naquilo que eu posso, mas eu tenho muitos defeitos, né? Então, nós temos que confiar em Deus para que a palavra dele seja pregada aqui. Esse que é o meu objetivo. Não é mostrar alguma habilidade, algum talento, é pelo esforço com aquilo que Deus me ajuda que eu possa trazer a palavra dele. E, irmãos, estou muito feliz de poder estar aqui, estou muito contente de poder, mais uma vez, pregar, e também é um privilégio, é a primeira vez que eu estou no Novo Templo, estou pregando no Novo Templo. Da outra vez que eu preguei aqui, essa aqui era outra igreja, não é a mesma igreja, né? Então, isso é muito legal, isso é muito interessante. Como o João disse, meu pai sempre me disse para ler a Bíblia, sempre me colocou para ler a Bíblia ali amorosamente. E eu quero dizer que quando eu era mais novo, quando eu era criança, eu sempre gostei muito de história de ficção. Sempre gostei muito de heróis, de filme da Marvel, Homem-Aranha, filme do Batman, esses filmes aí que a garotada gosta. E aí, quando eu fui crescendo, eu passei a gostar muito de animes, também história de ficção, também história que mostram heróis, que mostram pessoas fazendo coisas grandes, pessoas fazendo atos heróicos. Só que aí eu fui crescendo mais um pouco e eu percebi que eu tinha nas minhas mãos uma história muito mais fascinante do que qualquer história de ficção, que é a Bíblia. Eu tinha em minhas mãos uma história que não era de ficção, mas uma história real. Uma história que conta a história de vários heróis, o maior deles, Jesus Cristo. E hoje, nós vamos estudar esse livro maravilhoso, e nós vamos estudar a vida de um grande herói da fé, como está lá em Hebreus 11, 22, que é José. E o texto que eu vou pregar, ele nos ensina a perceber o caráter da provação na vida do cristão. Certamente, muitos de nós aqui passamos por dificuldades durante a nossa vida, durante a nossa caminhada. Nós sofremos pelos nossos próprios pecados e pelos pecados dos outros também. E é importante que nós saibamos que, se continuarmos, se seguirmos obedecendo a Deus e vivendo para a glória dele, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, como é visto na história de José. E, irmãos, o texto dessa noite está em Gênesis, capítulo 39. Eu pretendo ler com os irmãos do verso 1 até o verso 6, porém, nós vamos estudar todo o capítulo. Eu vou expor todo o capítulo aqui nessa noite. Gênesis, capítulo 39, do verso 1 até o verso 6. Amém? Os irmãos que acharam, digam amém, por favor. Diz assim, então, a palavra do Senhor. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, Senhor, nós confiamos em Ti. E nós estamos aqui para entender as suas promessas, entender o que o Senhor quer de nós.
E nós pedimos que o Senhor possa esclarecer a Tua palavra para que ela transforme as nossas vidas. Eu peço que o Senhor me ajude a pregar a Tua palavra nessa noite. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Irmãos, a grande ideia desse texto é que Deus abençoa o cristão que persevera mesmo em meio à provação. É importante a gente ficar com essa frase porque ela resume muito bem todo o capítulo 39. Deus abençoa o cristão que persevera mesmo em meio à provação. E eu dividi esse texto em 4 pontos. Primeiro, como eu disse, do capítulo todo. Do verso 1 até o verso 6, nós vemos que Deus abençoa José na casa de Potifar. Do verso 6, parte B, até o verso 10, nós vemos que Deus prova José na casa de Potifar. Do verso 11 até o verso 20, Deus prova José com a prisão. E do verso 21 até o verso 23, Deus abençoa José na prisão. E o contexto do livro de Gênesis é de que Deus criou os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há, e também criou o homem, criou a humanidade. Porém, o homem se rebelou contra Deus. Ele pecou e, com isso, todos os seres humanos se afastaram de Deus. Assim, Deus planejou escolher para si um povo para, através dele, poder abençoar todas as famílias da terra. E ele escolheu Abraão. E de Abraão veio Jacó. Deus abençoou Abraão e abençoou Jacó. E de Jacó veio José. Então, nós vemos que Deus também vai abençoar José e cumprir a sua aliança. Deus abençoa Jacó, abençoa Abraão e também abençoa José, sendo fiel ao que ele prometeu. E José, ele foi tratado pelo seu pai como o filho preferido. E isso inflamou inveja no coração de seus irmãos e fez com que eles pecassem contra José, traindo ele e vendendo ele como escravo para os ismaelitas. Com isso, José é levado para o Egito e lá ele se torna escravo de Potifar, que era oficial do faraó e capitão da guarda. E aí ele passa a morar na casa de Potifar e passa a ser escravo dele. Então nós vamos ver nesse texto como que Deus abençoou José no seu período de provação no Egito. A primeira parte, como eu disse, Deus abençoou José na casa de Potifar. Nós lemos que, no começo do texto, está escrito assim, o Senhor estava com José. E essa expressão, ela é dita em relação a Jacó também, ou pai de José. E ela foi dita no momento em que Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú e indo para a casa do seu tio Labão. Ou seja, assim como José, está escrito lá que Deus estava com ele, está escrito também que Deus estava com Jacó no momento em que ele passava dificuldades, no momento em que ele passava tribulações. Então, nós vemos que essa expressão indica que Deus estava com José, estava abençoando ele no momento da sua provação. E é errado pensar que Deus abençoou José simplesmente porque ele pertencia ao povo da aliança. Pelo contrário, Jacó tinha 12 filhos e, aparentemente, só um temia a Deus e buscava glorificá-lo. Por exemplo, nós vemos nos capítulos anteriores que Simeão e Levi, filhos de Jacó, eles mataram uma cidade inteira por vingança. Nós também lemos sobre Judá. No capítulo anterior a esse, no 38, nós lemos que ele se casou com uma mulher cananeia, uma mulher de uma terra distante, e ainda teve relações com a sua nora, achando que ela era uma prostituta. E ainda temos Rúben, que perdeu o direito de ter o seu nome nas tribos de Israel por desonrar a cama de seu pai. Ele se deitou com uma das mulheres de seu pai. Então, dos 12 filhos de Jacó, nós temos aí vários nomes que faziam maldades, que nós vemos que eles não temiam a Deus, que eles não buscavam conhecer e andar nos caminhos de Deus. E por isso, eu digo que Deus abençoou José. Não é simplesmente porque ele pertencia ao povo de Deus, não é simplesmente porque ele fazia parte do povo da aliança, mas porque o modo de vida dele, de buscar sempre glorificar a Deus,
e conhecê-lo e obedecer aos seus mandamentos fazia com que ele fosse abençoado. Vejam, o fato do restante dos irmãos de José pertencerem à família de Deus, à descendência de Abraão, não mostra que eles foram abençoados. E isso é importante para nós, para que nós estejamos alertas. Não adianta fazer parte da igreja. Você não vai ser abençoado só por vir aos cultos. Você não vai ser abençoado só porque você se autodenomina cristão. Você vai ser abençoado se você buscar conhecer a Deus e andar segundo os seus mandamentos. É claro que ninguém consegue andar perfeitamente de acordo com a lei de Deus, mas aqueles que buscam conhecer a Deus e andar de acordo com os seus mandamentos são abençoados, de acordo com a graça que Deus dá. Assim, nós não podemos nos enganar e pensar que José chegou na casa de Potifar e agiu como os demais escravos, porque o natural seria que ele agisse igual a todos eles. Pensem, um jovem de 17 anos, como a Bíblia diz, vendido por seus irmãos em terra estrangeira, sendo escravo, sendo que ele não nasceu escravo. O coração desse menino estava amargurado, provavelmente estava com tristeza. Não sei se ele sentia ódio por seus irmãos por causa do relacionamento que ele tinha com Deus, mas certamente ele estava triste, estava angustiado. E se ele agisse de acordo com o desejo pecaminoso do coração dele, ele seria alguém que não trabalharia bem para o seu Senhor, ele seria alguém que provavelmente tentaria fugir, tentaria talvez até matar o seu Senhor, porque isso acontecia na antiguidade. E nós vemos que somente porque José confiava em Deus e buscava glorificar a Deus em tudo que ele fazia, é que ele agiu diferente, é que ele foi luz em meio às trevas. E Spurgeon já dizia, a coisa mais sábia que alguém pode fazer nessa vida é trabalhar como se tudo dependesse de Deus, se tudo dependesse dele, e descansar, sabendo que tudo depende de Deus. Então, isso nos mostra que nós devemos buscar as bênçãos de Deus, nós devemos trabalhar para a glória de Deus e nos esforçar o máximo para isso. E então descansar que Deus vai cumprir todas as promessas dele. Nós não devemos trabalhar, ou deixar de trabalhar, melhor dizendo, achando que Deus vai nos abençoar por isso, se a gente não fizer nada. Não, nós devemos trabalhar com todas as nossas forças e então confiar e descansar que Deus vai nos abençoar. José temia a Deus e o amava. Ele já havia presenciado os grandes feitos do Senhor. Por exemplo, ele sabia que seu pai tinha sido abençoado na casa de Labão. Ele sabia que seu pai tinha orado a Deus em grande angústia para que ele livrasse a sua família toda de Esaú, e Deus assim o fez. E ele também sabia, em capítulos anteriores é dito, que Jacó, o pai de José, falou para todos os seus familiares jogarem os ídolos fora e adorarem somente ao único Deus verdadeiro, o Deus imortal e invisível. Então, isso deu a José um conhecimento do caráter de Deus. É claro que ele buscou conhecer a Deus, porque todos os irmãos de José ouviam essas histórias, todos os irmãos de José presenciaram essas histórias, mas ele buscou a Deus, ele quis conhecer o caráter de Deus. E você, cristão? Você tem glorificado a Deus com sua vida? Você conhece o Deus que tanto abençoou os seus pais? Nós temos aqui muitos membros e muitos de nós fomos salvos por Deus, fomos salvos por Cristo. Muitos aqui foram libertos do álcool, das drogas, da imoralidade, de uma vida sem sentido, de uma vida promíscua. E aí, essas pessoas, vocês, têm seus filhos na igreja. E nós devemos entender, e isso é importante, que Deus não tem netos. Filho de crente não é crente automaticamente. Filho de crente precisa ser ensinado a conhecer Jesus, porque somente conhecendo Jesus, somente tendo um relacionamento com Cristo todos os dias, é que nós também seremos salvos por Ele. Somente lendo a Bíblia e orando, que são os recursos da graça que Deus nos dá, é que nós conheceremos Jesus.
Aí está a importância, por exemplo, do grupo do PED, do Programa Espiritual de Desenvolvimento, em que nós passamos todos os dias lendo a Bíblia e orando, lendo a Bíblia e orando. Se não buscarmos conhecer mais a Deus, não seremos abençoados e, o pior, não seremos salvos. Então, vamos para o segundo ponto, que diz que Deus prova José na casa de Potifar. A gente chega agora a um momento crucial na vida de José, um momento de tentação. O capítulo segue dizendo que José era atraente e de boa aparência, e isso fez com que a mulher de Potifar assediasse ele, como se já não bastasse que ele estivesse longe de casa, sofrendo, passando por dificuldades, rodeado de deuses estranhos, longe da sua família, ele ainda foi tentado na área sexual. E o texto diz que a mulher de Potifar, dia após dia, vinha tentando ele e pedindo para que ele se deitasse com ela. E, certamente, essa é a área de tentação que mais derruba os homens, e aqui eu digo homens e mulheres, ao longo da história. É uma área que muitos, se não todos, enfrentam desafios. Por meio da luxúria, reis perderam seus tronos e nações ruíram. E eu quero ler uma frase de Saladino, um grande líder da Idade Média, líder militar, que mostra muito bem por que o Brasil se encontra como está. Olha o que ele diz. Se você quer destruir uma nação sem uma guerra, faça que adultério e nudez sejam comuns na geração mais jovem. Isso mostra o porquê do Brasil estar como está, ruído politicamente, moralmente, socialmente e religiosamente, porque o Brasil tem uma cultura sexualmente pervertida. E o principal ponto que eu quero chamar a atenção aqui, para combater esse problema, pelo menos dentro da igreja, é sobre a pornografia. E eu não falo só da pornografia, como muitos entendem que são vídeos adultos, vídeos proibidos para menores de 18 anos. Eu falo também da pornografia leve, que está em todos os cantos da rede social, está em todos os cantos da internet. Você vai no Instagram, você vai no TikTok, no YouTube, você tem pornografia, você tem imoralidade. E nós precisamos combater esse mal, nós precisamos olhar para a vida de José e entender como ele conseguiu vencer a tentação sexual. Um alerta aqui aos jovens. Muitos da minha idade pensam que depois que eles casarem, no caso dos crentes, depois que casarem, no caso dos ímpios, quando começarem a namorar, eles vão ser libertos desse vício, dessa escravidão. Mas a verdade é que se você continua nessa prática, continua praticando esse pecado, sendo escravo desse pecado, quando você começa a se relacionar com alguém, quando você se casa, você não é liberto. Pelo contrário, você está treinando o seu corpo para cobiçar outras pessoas além do seu cônjuge. Você está treinando a sua vida para culminar num adultério. Essa é a verdade. Então, isso é muito importante. Nós precisamos prestar muita atenção e lutar para tirar esse mal das nossas vidas. Porque, irmãos, existem pessoas que vão estar escravas desse vício, mas mesmo quando você vencer esse problema, ele ainda vai te tentar. Então, é uma luta constante para toda a vida. É uma luta que deve ser ensinada como vencer isso para toda a igreja. Assim, como eu disse, nós vamos olhar para essa tentação de José e tentar fazer um paralelo, porque eu acho que é muito parecida com a pornografia. Vejam, a mulher de Potifar, ela tentava José dia após dia. Todos os dias ela aparecia e convidava ele para se deitar com ela. Da mesma forma, nós temos aqui no nosso celular, todos os dias, convites da pornografia, convites da imoralidade, nos tentando para que nós cobicemos outras pessoas e também traiamos os nossos cônjuges, os nossos pais, os nossos filhos. Dia após dia, José era tentado, e assim também nós somos tentados dia após dia, porque está ao alcance de um clique. Com um clique, você cai nesse pecado. E também, assim como a pornografia, a mulher de Potifar, um belo dia, ela agarrou José e obrigou ele a se deitar com ela. Mas ele fugiu. Nós vamos ver isso mais à frente.
E o que eu tiro de paralelo aqui é que a pornografia ela surge para a gente nos momentos em que a gente não quer, que a gente não busca, que a gente não espera. Às vezes a gente está na internet procurando coisas boas, estudando coisas virtuosas e a pornografia surge. E eu digo de novo, não é aquela pornografia conhecida por todos, mas são coisas imorais que vão pouco a pouco corroendo o cristão por dentro. Então vamos ver como José venceu essa tentação. Ele usou 3 virtudes da graça, que são elas. A primeira, amor ao próximo. Vejam o que ele diz no verso 8 e no verso 9. Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou os meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, que é a mulher, porque é a mulher dele. José entendia que Potifar confiava nele. E trair a confiança do seu senhor seria um ato terrível, extremamente pecaminoso. Dessa forma, quando a gente cobiça, seja na internet, seja visualmente, a pornografia, ou qualquer forma de imoralidade, quando a gente cai nesse pecado, a gente está traindo a confiança do cônjuge, dos filhos, dos pais, seja de quem for, porque isso faz a pessoa se tornar alguém egoísta, faz a pessoa se tornar alguém que só pensa em si, que não resiste aos problemas da vida e sempre que tem um problema, uma dificuldade, ela recorre para aquele pecado. E isso transforma as pessoas, como eu já disse, em pessoas egoístas, pessoas antissociais, pessoas irritadas e pessoas que só pensam em si mesmas. E não pensem os jovens que estão livres disso pela solteirice. Como eu falei, né? Às vezes a gente pode pensar assim, eu não tenho um cônjuge, então por que não assistir pornografia? Mas a verdade é que qualquer um que deseja o casamento um dia, e se você não deseja o casamento, você também não tem por que assistir pornografia, qualquer um que deseja o casamento um dia, deve lutar contra esse pecado, porque se você não combater ele agora, ele vai te dominar e ele vai fazer você ser treinado, como eu já disse, para o adultério. Quando você casar, você vai estar acostumado a cobiçar o corpo de várias pessoas que você viu ao longo da vida. Isso para homens e para mulheres. A imoralidade é um problema que deve ser combatido, a santidade deve ser buscada antes do jovem pensar em namorar. Porque, veja bem, se você pensa em um jovem ele é como um soldado que tem que conquistar a princesa, e ela está lá na torre, e tem o dragão. Se o soldado ignora o dragão e vai direto conquistar a princesa, o dragão vai atormentar a vida deles o tempo todo. Então, antes de pensar em conquistar a princesa ou o príncipe, mate o dragão. Mate o dragão da pornografia e da imoralidade. Vamos ver, então, como a gente pode vencer isso. A única forma, irmãos, é com Jesus. Somente com um relacionamento genuíno com Jesus, como eu já disse no começo, é que nós podemos ser livres desse pecado. Jesus veio para o mundo e viveu a vida perfeita e morreu o sacrifício dele na cruz para nos libertar de todo o pecado. Se você se relacionar com Cristo dia após dia, lendo a Bíblia e orando e procurando conhecer mais dele e estar satisfeito nele, ele vai te libertar desse mal, ele vai te libertar desse pecado. A segunda virtude que José usou para vencer o convite da mulher de Potifar foi o temor do Senhor. Vejam o verso 9. Ele diz: como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? José sabia que o Deus que ele adorava, o Senhor, o Deus verdadeiro, diferente dos deuses do Egito, era um Deus de ordenanças morais elevadas. Deus, como disse em sua lei a Moisés, que ele deu a Moisés, ele odeia o divórcio, odeia o adultério, ele odeia a imoralidade. E José sabia disso. Então, foi pelo temor do Senhor que ele foi liberto, que ele foi livre de fazer a maior loucura que ele poderia fazer na sua vida. A terceira e última virtude é fugir do mal. No verso 10 ele diz: assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela.
O temor do Senhor fez com que José tivesse consciência da fraqueza do seu coração e assim ele evitou ficar perto da mulher de Potifar. E você, cristão? Você tem evitado ficar perto da pornografia? Você tem evitado ficar no celular por muito tempo? Ficar sozinho em casa? Ou você tem procurado meios que a graça de Deus nos dá de fugir desse mal e não ficar perto, e não dar brecha para o diabo? Por mais que isso seja predominantemente uma luta dos jovens, na verdade é uma luta de todos nós. Até aqueles que já venceram esse vício, esse pecado, eles ainda têm que ficar alertas. Como Deus diz em sua palavra, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, todos nós devemos tomar cuidado com isso e buscar a santificação o dia todo, todos os dias. O próximo ponto diz que Deus prova José com a prisão. Aqui a gente chega num momento meio controverso, porque José vence o mal, ele vence o desafio que foi imposto a ele, e a recompensa dele é ser preso, ir para a prisão. A história diz que José entra em casa e nenhum dos empregados estava ali. A mulher de Potifar, então, agarra ele, diz para ele se deitar com ela, ele nega, sai correndo, deixa o manto dele nas mãos dela, e ela usa isso para mentir para o marido dela e dizer que José tentou abusar dela. E então ele é lançado na prisão. E aí, se a história terminasse aqui, a gente pensaria que temer a Deus e evitar o mal é inútil, porque vejam a recompensa que ele teve. Mas a verdade é que se alguém olhasse para a cruz e não para a ressurreição, acharia que Deus falhou, que nós estamos perdidos até hoje nos nossos pecados. Mas a verdade é que 3 dias separaram o choro dos discípulos da sua completa alegria, porque Cristo ressuscitou. E para ilustrar como Deus usa o sofrimento, as tribulações, as provações, as prisões na nossa vida para o nosso bem, eu vou contar uma história de um filme baseado em fatos reais. Não sei se vocês já assistiram, porque é um filme muito antigo. O nome do filme é O Resgate de Jéssica, de 1989, é bem antigo. Então, se você não viu ainda, vale a pena ver, está no YouTube. E esse filme conta a história, é uma história bem dramática, de uma bebê chamada Jéssica, de 1 ano e meio. Ela está na casa da sua tia, sendo cuidada pela sua mãe, e a mãe dela está cuidando dela e de mais outras crianças no quintal. E, num dado momento, o telefone da casa toca, a mãe, então, tem que sair para atender o telefone e deixa as crianças sozinhas no quintal. O problema é que tinha um poço de 20 centímetros de diâmetro, em que Jéssica, brincando perto daquele poço, ela cai ali dentro e fica presa ali. E aquilo deixou a mãe nervosa, deixou ela atordoada, e ela ligou para os bombeiros, ligou para a emergência, e logo eles chegaram e começaram a fazer o resgate. E eles pensaram que seria fácil, porque era só cavar um poço paralelo aonde ela caiu e então retirá-la. Porém, quando eles começaram a cavar, eles perceberam que o poço, o lugar que Jéssica caiu, era rodeado de pedras. Então, eles demorariam muito mais do que eles pensaram para quebrar as pedras e conseguir finalmente chegar na menina. Na verdade, eles tiveram que cavar em outro lugar novamente, e então, depois de cavar o poço paralelo onde Jéssica estava, eles foram horizontalmente até ela. O problema é que isso demorou 58 horas. Levou 58 horas até que os bombeiros chegassem aonde Jéssica estava, até que um bombeiro conseguisse tocar no pezinho dela. E aí, para surpresa de todos, quando todos achavam que eles iam conseguir finalmente tirar a menina daquele poço, quando o bombeiro tenta puxar, ela fica presa, porque o modo como o corpo dela caiu dentro do poço foi em formato de cunha. Uma perna dela ficou para cima e a outra ficou para baixo, e nisso eles não conseguiam tirar ela de jeito nenhum. E o tempo foi passando, a equipe médica começou a ficar nervosa, começou a ficar angustiada, porque a menina já poderia morrer de desidratação, por conta do tempo que tinha se passado desde que ela caiu. Já tinha se passado 58 horas, que foi o tempo total que levaram para retirá-la. E então, a única alternativa que eles tinham para salvar a vida de Jéssica era puxar ela com toda a força
fraturando assim os seus membros e salvando a vida dela. E pela ordem da equipe médica, o bombeiro puxou ela com toda a força e ela sai viva, sem nenhum ferimento a mais do que as fraturas. Através daquela fratura no corpo da bebê, que doeu muito, ela foi salva e não morreu. E dessa forma, nós somos tratados assim por Deus. José foi para a prisão. A mulher de Potifar não foi. José foi quebrado por Deus para ser salvo. Deus precisou puxar José com toda a força e quebrar os seus membros para que ele pudesse ser salvo do pecado, para que ele pudesse viver a vontade de Deus. E a mulher de Potifar continuou no poço. Ela continuou. E por mais que no momento ela se sentisse confortável e não sentiu mais alguma dor e pensou assim, eu venci, eu acabei com aquele jovem, ele me tratou com desprezo e eu acabei com a vida dele. Mas ela continuou no poço e nós sabemos que ela morreu. Ela não teve seus membros fraturados, mas ela morreu. José foi salvo e ela morreu e foi para o inferno. Então, quando nós estivermos passando por provações e por dificuldades, nós devemos entender que Deus usa o sofrimento para nos salvar. Deus usa o sofrimento para nos levar a uma posição de glória, de honra. Como diz no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. José, andando pela fé, ou seja, pela certeza das coisas que não se veem, ele agiu corretamente e foi uma bênção do mundo para a época. O convite da esposa de Potifar era um convite para José se tornar um escravo eterno. Se ele caísse naquele momento, por mais que ele tenha ido para a prisão, se ele caísse naquele momento, ele não teria a oportunidade de chegar ao faraó e ele não teria a oportunidade de reencontrar a sua família e de salvar o mundo antigo da fome que viria. Então, a esposa de Potifar acabou cooperando para o propósito de Deus. Eu lembro aos irmãos que Deus abençoa o cristão em meio à provação. Se você está passando por um momento de provação, você deve se manter firme, manter seus olhos em Cristo, crer e agir de acordo com a fé, não pelo que você está vendo, mas pelo que Deus promete. Você deve agir confiando na palavra dele e obedecendo diligentemente a palavra dele, sabendo que ele vai fazer as coisas cooperarem para o seu bem, mesmo que de princípio tudo dê errado. Por exemplo, se você recebe uma proposta ilegal no seu emprego, você recebe uma proposta desonesta, e sem aquele dinheiro que você estão te oferecendo, talvez sua família vá passar fome. Mas você sabe que é errado, você sabe que é pecado diante de Deus, e você nega isso e age pela fé, ou seja, você não está vendo a bênção, mas você confia que Deus vai te suprir as necessidades, e Deus vai e supre. É assim que funciona. Mesma coisa para os jovens que talvez estejam querendo casar. Muitos vão agir segundo os seus próprios desejos pecaminosos e de acordo com a sua ansiedade e vão escolher a primeira pessoa que virem na reta. Eles não vão agir de acordo com a vontade de Deus e procurar alguém que ama a Deus acima de todas as coisas. Eles vão escolher pela aparência e não pela devoção a Deus. E a verdade é que a aparência passa. A aparência acaba uma hora. A beleza não dura para sempre, mas um verdadeiro caráter de uma pessoa que tem um relacionamento genuíno com Jesus, ele dura, ele faz o relacionamento durar e ser feliz. Então, se você é tentado a uma vida de promiscuidade, lembre-se de José. José continuou temente a Deus diante das provações, e isso mostra que ele conhecia o caráter de Deus. De novo, torno a lembrar, é essencial que nós conheçamos quem Deus é. Não conhecer de ouvir somente a pregação, de ouvir músicas e cantar da boca para fora. Não, conhecer como seu Salvador. Eu pergunto a você, Jesus te salvou de quê? Se você não tem convicção de que foi salvo por Cristo, você não tem um relacionamento com Ele. Se você não lê a palavra dEle e não ora, isso é sinal de que você não ama Ele. Você não ama a Deus. Porque alguém que ama quer estar perto, alguém que ama quer conhecer. E aqueles que não buscam conhecer a Deus vão chegar num momento como esse da história de José e vão cair na tentação.
e vão perder a bênção, vão pegar o prazer momentâneo e perder o prazer futuro e muito mais duradouro. Por fim, nós vemos que, como cumprimento do que está sendo dito aqui, que o temor do Senhor é bênção e viver para a glória de Deus é bom, Deus abençoa José na prisão. Nós vemos que Deus fez o carcereiro da prisão ter simpatia de José, por conta do jeito comunicativo e simpático de José. O carcereiro teve a simpatia dele e o colocou como responsável pela prisão. Nós vemos Deus abençoando José, de novo, não de um modo sobrenatural, milagroso, como se José tivesse vivido como todos os outros prisioneiros e, do nada, ele foi abençoado, do nada ele recebeu a simpatia do carcereiro. Não, foi pela boa comunicação de José que ele foi abençoado. A sabedoria de Provérbios diz que a boa comunicação traz bons frutos a quem sabe usar bem. E não pensem que isso era um talento natural de José. Não era, porque uma pessoa que fala muito naturalmente, que é extrovertida, não é necessariamente uma pessoa sábia. Que adianta uma pessoa falar pelos cotovelos e ser tolo? É melhor que se cale, não é mesmo? Mas José, sendo justo, andando de acordo com a vontade de Deus, ele falava o que era necessário no momento oportuno e se importava com o seu próximo, como nós lemos mais para frente no capítulo, que José prestou atenção nos sentimentos do copeiro e do padeiro do rei, do faraó, e por isso ele conseguiu chegar ao faraó. Foi pelo relacionamento que ele teve de se importar com o próximo que o copeiro e o padeiro do rei puderam então sair da prisão e posteriormente José chega ao faraó e assim ele sai da prisão. Então nós vemos que ser simpático, buscar a boa comunicação, buscar falar com as pessoas, se importando com as pessoas e não de forma egoísta, é algo que Deus requer de nós, é algo que é sábio. Por fim, nós vemos que José ficou na prisão e ele trabalhou de acordo com a ordem de Deus aos Colossenses, que diz assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. Colossenses capítulo 3, do versículo 23 e 24. Então ele obteve êxito na casa de Potifar e na prisão, porque tudo o que ele fazia era feito para a glória de Deus. Então, José era um escravo. Ele trabalhou da melhor maneira que ele tinha para trabalhar. E muitos vão para os seus empregos, ou então ajudam nas tarefas de casa, nas tarefas domésticas, de qualquer maneira, pensando de forma egoísta, com preguiça, com má vontade. Mas José, sendo escravo, ele trabalhou para as pessoas que não gostavam dele, que o odiavam, mas trabalhou para a glória de Deus. E por isso ele foi bem-sucedido. A lição que nós tomamos aqui é: tudo que nós formos fazer, tudo, tem que ser feito da melhor maneira possível para a glória de Deus. Então, por fim, José ficou 20 anos nesse período de provação. Ele foi para o Egito com 17 anos e só 20 anos depois ele foi encontrar o seu pai e os seus irmãos. E isso mostra para a gente que o modo de Deus de trabalhar é demorado. Ele não é instantâneo. O tempo é um excelente provador da nossa fé e um excelente forjador do nosso caráter. Então, nós devemos sempre ter paciência e confiar constantemente, viver um dia de cada vez, confiando que Deus vai ser fiel às suas promessas e que, por mais que Ele nos faça sofrer, Ele está fazendo isso para nos salvar. Agora, as aplicações. José foi um excelente exemplo, mas ele era pecador. E ele apontava para um homem perfeito. E nós conhecemos esse homem perfeito. Jesus Cristo foi o José perfeito. Jesus Cristo também viveu como escravo, também se submeteu à servidão para nos salvar. Jesus Cristo também trabalhou diligentemente para a glória de Deus, carregando a cruz e pagando o preço. Jesus Cristo também foi traído pelos seus amigos. Ele também foi traído e passou por provações extremas
piores que as de José, mas ele foi perfeito em tudo o que ele fez. E por ele ter cumprido a sua obra, por ele ter conseguido passar por essas provações, é que nós podemos descansar na salvação. É que nós podemos, através da fé em Jesus Cristo, pela graça de Deus, sermos salvos. Então, nós devemos crer em Cristo, ser salvos por Ele, e assim passar a viver uma vida de santificação. Todos aqueles que são salvos por Cristo devem morrer para o mundo e viver para Deus. Todos aqueles que são salvos por Cristo devem, assim como Ele, tomar a sua cruz e o seguir. Nós devemos viver uma vida totalmente para a glória de Deus, temendo ao Senhor e sempre evitando o mal. E nós devemos andar de acordo com as promessas de Deus e não pelo que nós vemos, como José. Ele andou pela fé e não pelo que ele estava vendo. Se conseguirmos isso e olharmos continuamente para Jesus e tomarmos a nossa cruz, confiando sempre na palavra de Deus, a nossa vida será bem-aventurada, como está escrito em diversas passagens da Bíblia. Assim, eu concluo com as palavras do Salvador em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Amém? Vamos orar. Santo Deus, essa foi a sua palavra, Senhor. O seu Espírito falou aos nossos corações aqui. E eu peço que o Senhor conclua a boa obra que o Senhor começou na vida dos meus irmãos. Que o Senhor possa afastar a todos nós do pecado e nos aproximar mais de Ti. Que nós possamos crer em Jesus e agarrar esse presente que o Senhor nos deu, para que nós possamos ser salvos e viver uma vida feliz de acordo com a sua vontade. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, oração silenciosa, nós estamos despedidos na paz de Jesus.